Bom dia, irmãos. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, nesta igreja, na casa do Senhor, que nós também chamamos casa de oração. Falarei algo agora que talvez você entenda por exagero, mas não é. Se nós parássemos a reunião no louvor, eu sairia daqui hoje muito feliz. A presença de Deus, a graça de Deus, Deus está aqui, verdadeiramente o Senhor está aqui. Bom, eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia, sentado mesmo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, último versículo da segunda carta de Pedro, que é o versículo 18. Enquanto você procura, eu tenho o costume de falar na igreja que tudo que está na Bíblia é bom. Concorda comigo, irmãos? Amém? Então o índice também é bom, né? Se está na Bíblia o índice, você pode recorrer a ele, não há nenhum mal. Todavia, aconselho você a ir para a escola bíblica. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus, e eu peço que você, como nosso bispo, né, o nosso pastor nos antecedeu falou, que você peça a Deus para falar o seu coração. Diz assim, segunda de Pedro 3,18: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Querido Deus, eu te louvo, Senhor, por esse momento, pelo privilégio de estar nesse lugar e de poder compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Dai-me, Senhor, sabedoria, dai-me sensibilidade, Senhor, para transmitir conforme o Senhor quer, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Queridos, você deve ter notado que hoje eu estou sério. Saí de casa pela manhã, num propósito, estou sério. E o povo vai notar a minha seriedade. Está notando? Tá dando para ver daí? Tá. Estou sério. Sou um cara extremamente sério. Bom, irmãos, brincadeiras à parte, a mensagem que Deus colocou no meu coração é muito séria. E eu quero, de uma maneira assim, pedir a sua gentileza de me dar a liberdade de voltar um pouquinho à minha infância, num tempo não tão longínquo assim. Inclusive, quando vi aqui as crianças sendo apresentadas ao Senhor, fiquei tentando puxar na memória se eu lembrava o dia. Será que eu lembro? Eu acho que a primeira palavra que eu falei quando o pastor me pegou a apresentar foi assim: é forte. Acho que foi isso que eu falei. Bom, mas na minha infância eu tinha um certo costume. Na verdade, era um refúgio que eu tinha, era um porto seguro que eu encontrei. E você vai achar um pouquinho engraçado, mas depois você vai entender a razão disso tudo. Eu encontrei um pedaço de uma hélice de ventilador quebrada. E aquele pedaço de hélice era o meu socorro quando eu entendia que eu precisava crescer rápido. Quando eu era constrangido pelos meus pais, quando diziam assim: você não pode fazer isso porque você é uma criança. Ou quando alguém mais idade do que eu, a exemplo da minha professora, falava assim: você não pode fazer isso. Essas coisas me encabulavam. Não sei se você conhece essa expressão. Me encabulavam a tal ponto de eu falar assim: não, eu preciso crescer rápido, eu preciso ficar forte, veja no que deu. O meu sonho, como é que foi atingido de uma forma potencializada. Mas eu então pegava aquele pedaço de hélice, e eu não sei, confesso para você, eu não sei se ele tinha algum tipo de grau, alguma coisa, mas aquilo ali servia como uma lente para mim, e quando eu botava assim nos meus pés, a minha perna ficava mais comprida. Eu achava aquilo fantástico. Então todas as vezes que eu queria me imaginar alto, pena que eu perdi a hélice,
Eu pegava então aquele pedacinho, olhava assim, falava, meu Deus, eu vou ficar muito bonito. Aquela canela magrinha, branquinha, eu falei, gente, isso aqui, eu achava aquilo demais. E o meu desejo, acredito que o seu também era, quando criança, era crescer. O meu desejo era chegar a uma estatura. E quando eu falo estatura, não me interprete somente na parte física, mas desde pequeno eu almejava para uma estatura também de conhecimento, de amadurecimento. Eu ficava extasiado quando chegava na sala de aula e professoras falavam algo para mim que para mim era inefável, que não tinha como eu descrever no meu pouco conhecimento. Eu achava, gente, eu tenho que crescer em conhecimento, eu tenho que aprender, eu tenho que amadurecer. Na verdade, toda criança quer crescer, alguns por curiosidade, outros para conquistarem a total autonomia, né? Já falou isso? Quando eu crescer, quem já falou isso? Já falou isso para o seu irmão mais novo, não? Quando eu crescer, eu já disse aqui, vou dar o testemunho de novo, que eu já falei para minha mãe, quando me foi negado um pouquinho de leite em pó, te contei isso, né? Contei até a marca do leite, Leite Ninho. Minha mãe falou assim, não, você só pode essa colherzinha aqui. Eu falei para ela assim, mãe, quando eu crescer, eu vou comprar um lado de leite e vou comer sozinho. E cumpriu-se, creia nisso. Ano retrasado, se não falha a memória, Dia dos Pais, todos me deram presente, minha família é grande, Elizabeth, Thaís e eu. Todos me deram presente, Elizabeth me deu presente. Que desculpa, Elizabeth, não lembro qual foi. Mas o da Thaís eu lembro. Ela trouxe uma lata de leite embrulhada. Ele falou assim, pai, realiza o seu sonho. Ai, que maravilha. Cumpriu-se. Na realidade, as crianças querem chegar à maturidade por curiosidade, por autonomia. Agora só tem um negócio. E eu queria que você começasse a notar, se você achar que convém. O problema é que crescer requer sacrifícios. O problema é que crescer gera prejuízos. Ninguém cresce sem dor. Ninguém cresce sem perder. Ninguém cresce sem ter experiência. Semana passada tivemos um culto, as irmãs estavam todas reunidas, e eu olhei para perto da minha irmã, cheio de cicatrizes, e nós começamos a lembrar das nossas quedas quando criança, e a minha irmã falou assim, essa marca aqui foi quando eu caí no esgoto. Caiu no esgoto, de verdade. Ficou só o olhinho de fora, e quando saiu do esgoto. E começamos a falar, o crescimento traz essas marcas. E o maior prejuízo do crescer, pelo menos ao meu pensamento, é o seguinte: o maior prejuízo é porque nós perdemos a nossa inocência. É um prejuízo que não tem como voltar atrás. Perder a inocência é o maior prejuízo do homem em qualquer âmbito da sua vida. Você lembra quando você criança era e você sentava-se no colo do seu tio? Inocência. Você lembra quando criança era e por causa de um medo, um barulho, um gato que subiu no telhado, sei lá, você correu, abriu a porta do quarto dos seus pais sem bater, sem pedir, e pulou no meio deles, e ficou dormindo ali? Inocência. Você lembra quando você, com medo de alguma coisa, ou com dor de alguma coisa, recorreu à sua mãe e falou, mãe, me ajuda, e o fato da sua mãe te abraçar, fez você pensar que aquela dor amenizava? Lembra disso? Inocência. Quando nós crescemos, esse sentimento de inocência, ele é arrancado de nós, isso dói. Vou dar um exemplo para você aqui, para você não pensar que eu estou falando somente na parte emocional ou física, mas em todas as áreas. Quando você entra para trabalhar numa empresa. Eu estava desempregado alguns anos atrás e fui procurar emprego, e bati em várias portas, e quando cheguei numa empresa, o moço falou assim, eu sou evangélico, dono da empresa. Eu comecei a falar, é de Deus, né? Crente tem essas manias, né? Qualquer coisa vira sinal. Se você vai comprar um carro e o vendedor é evangélico, Deus está mandando. Bom, e eu quando vi aquele moço lá, eu falei assim, é o sinal que é para mim.
e o moço fez lá uma pequena entrevista comigo e falou assim: agora o segundo teste vai ser no culto da empresa, que toda reunião nossa, antes de começar o expediente, tem culto. Eu falei: meu Deus, estou no céu. Agora não tem mais confirmação. Eu vou assinar lá o contrato, vou entregar minha carteira. E o moço então falou assim: você prega? Eu falei assim: quem te revelou foi o Senhor. Ele me deu oportunidade para eu pregar naquele culto. E nem confesso, nem lembro como é que foi a pregação, deve ter sido terrível. E quando acabou aquela pregação, aquele moço virou para mim e falou assim: você está admitido. Eu falei: maravilha, inocência. Fui trabalhar no RH, comecei a conhecer, comecei a crescer. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a descobrir que aquele moço não pagava o fundo de garantia, não pagava o INSS. O que o crescimento gerou em mim? A perda da inocência. No mundo evangélico também não foge a esta ordem. Quando crescemos, nós temos que cuidar e zelar da nossa inocência. A Bíblia fala o seguinte: sobre tudo que tem que guardar, guarde o teu coração. Eu vou parafrasear dizendo: sobre tudo que tem que guardar, guarde a tua inocência. Mas vamos continuar aqui. Perder a inocência, crescer também geram outros prejuízos. Entre eles, as responsabilidades individuais. A partir do momento que você cresce, deveria ser assim, você tem que pagar seus compromissos. Você tem a responsabilidade de pagar seus gastos, suas energias. As responsabilidades agora são suas. E por fim, o crescimento traz em nós a obrigação de lidar com frustrações e decepções. Você já viu uma criança decepcionada? Já viu? Ela pode ficar no ato. Quando o pai fala assim: olha, eu não vou lhe dar o pirulito, ela fica decepcionada. Todavia, 5 minutos depois, quando o pai fala assim: eu vou te dar 2 pirulitos, aquela decepção se vai e acaba, porque enquanto estamos na inocência, as decepções e as frustrações são quase zero. Mas quando crescemos, somos sacudidos por decepções, por frustrações. Chegamos ao ponto de usar a Bíblia para tentar afirmar que não podemos confiar em ninguém. E forçamos a Bíblia de tal maneira em dizer o seguinte: maldito é o homem que confia no homem. Todos nós sabemos que esse texto não está se referindo a confiar de amizade, de vínculo, mas está falando em confiar para a sua salvação. Mas quando estamos frustrados, nós nos apossamos de tudo que temos e que não temos para tentar externar a nossa dor. Na vida espiritual, irmãos, o crescimento também é um grande desafio, porém, um processo necessário e inevitável. Vamos ao texto. Você notou que eu estou sério, né? Eu estou aqui falando: Deus me ajuda. Vamos ao texto. A carta do apóstolo Pedro não teve como destino nenhuma igreja específica. O apóstolo Pedro não escreveu a sua carta para a igreja X ou Y. O apóstolo escreveu a sua carta para os crentes que estavam fugindo da grande perseguição, para os crentes que não tinham um endereço fixo, para os crentes que perderam ou que haviam de perder entes queridos por amor a Cristo. O apóstolo Pedro escreve a crentes que viam os seus líderes morrerem, mesmo tendo aquela promessa, e quão grande promessa, da vida eterna. Pedro então começa a escrever as suas 2 cartas. São cartas mais de conselhos, mais pastorais, e também no intuito de defender a igreja da época dos falsos mestres, como também o apóstolo Paulo fazia por vezes seguidas. Mas Pedro tenta defender a igreja e fala sobre os falsos ensinos, e fala sobre a dificuldade do crente não crescer, do crente não entender, do crente não saber. E há uma preocupação externada nas palavras de Pedro, quando no final da carta ele nos diz isso. Eu queria que você prestasse atenção comigo.
quando ele fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Vamos analisar somente a parte inicial do versículo. Veja só. Primeiramente, o apóstolo Pedro usa o verbo crescer no imperativo. Crescei. Quando ele fala isso, ele não está dizendo que é uma opção. Ele não está dizendo que você escolhe se você pode ou deve crescer. Não, o apóstolo Pedro está dizendo que crescer espiritualmente é uma ordem, é inevitável, tem que acontecer. Crescei. Uma das coisas que me deixam mais assim tristes na igreja do Senhor é a crise de púlpito que estamos vivendo na igreja. Por quê? Porque estamos ordenando homens que não cresceram na fé. Estamos ordenando pessoas que não passaram pelo processo de crescimento na fé. Mas, frustração minha parte, vamos continuar aqui ao texto do apóstolo Pedro. E ele fala assim: olha, você deve crescer de uma forma ordenada. Vocês devem crescer por favor, alguém fale, na graça e no, você pode repetir comigo, na graça e no conhecimento. Preste bem atenção, a ordem que Pedro coloca aqui não é uma ordem assim por uma mera coincidência. Esta ordem de crescimento, ela não pode mudar, ela não pode ser alterada. Na nossa fé nós temos que crescer em graça primeiro e depois em conhecimento, porque se a ordem for invertida, a gente perde a linha. Porque se a ordem for invertida, nós começamos a nos sentir maiores do que os outros, superior do que os outros. Eu sei mais do que os outros, mas a graça nos anula, a graça nos põe no lugar. Aleluia! A graça fala assim: não, você fica aqui. Eu estudava, você sabia disso, né? Eu estudei. E quando eu estudava, fazia lá minha faculdade teológica, que na época chamávamos de seminário. Meus colegas, não vou usar uma expressão muito jovial para a minha idade, mas vou arriscar, bombavam. Iam pregar fora do Brasil, Europa, Argentina, e eu, Belfort Roxo City. Gente, tem alguma coisa errada nisso? O máximo que eu passei da fronteira foi Nova Iguaçu. Isso forçando a barra, ligando para alguém, falando: deixa eu convidar aí, pelo amor de Deus. Teve um dia que eu, incomodado com aquela situação, e desculpa externar isso para você, era novo, né? E um crente novo tem essas crises mesmo. Eu fui a um lugar onde nós orávamos e fazíamos culto lá em nosso seminário, dobrei meu joelho sozinho e falei: Deus, olha só a petulância, veja só a arrogância, né? O conhecimento antes da graça que acontece. Eu comecei a falar assim: Senhor, está todo mundo indo pregar, e comecei a citar as cidades onde meus colegas pregavam, inclusive citei nome. Eu não sei se na época eu pedia justiça. Você sabe que quando o crente pede justiça, entre aspas, lê-se morte, né? Sabe disso, né? Senhor, faz justiça. Graças a Deus que a oração passa pela misericórdia, não é verdade? Pois bem, eu estava ali: Senhor, tem misericórdia, aconteceu isso com fulano, vai não sei para onde, eu falando, e aquela arrogância, e eu dizendo: Deus, eu só levanto daqui quando o Senhor me responder. Deus me respondeu, e a resposta de Deus foi muito simples, foi a seguinte: Fernando, se você não prosperar, a culpa é sua, mas se você prosperar, a glória é minha. Entendeu? Nem eu na hora. Falei: como assim? Se você não prosperar, você que falhou, mas se você prosperar, fui eu quem fiz, a glória é minha. Muitas pessoas se equivocam, se embolam nisso porque mudam essa ordem, e Pedro fala assim: na graça e no conhecimento. E eu vou aqui, começando agora a mensagem, definir essas duas palavras de uma forma muito simplória. Você que conhece a palavra no texto original, por favor, tenha misericórdia e paciência, é somente para nós aqui concluirmos nosso pensamento.
Eu vou definir com você graça, eu vou definir da seguinte forma: fé. E vou definir conhecimento como relacionamento. O apóstolo Pedro fala assim: olha, vocês têm que crescer espiritualmente, primeiramente na fé em Deus, e depois no relacionamento. Eu vou explicar isso melhor. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas eu preciso me relacionar para ter fé. E humanamente sim, humanamente isso é uma verdade. Para você acreditar em mim, você tem que me conhecer, na verdade. Mas para acreditar em Deus, essa ordem nem sempre é verdadeira. Graça e conhecimento. Até aí tudo bem, né? Pois bem. Quem aqui já viajou de avião, diga amém. Quem aqui tem medo de viajar de avião, diga amém. Tem mais gente que tem medo de viajar de avião do que os que voaram de avião. Então vão entender que aqueles que têm medo é porque não viajaram porque tem medo. É essa a ordem. Amém. Pois bem. Mas você que gosta de viajar de avião, você há de concordar comigo o seguinte: por mais que você tenha um conhecimento científico, físico, seja qual for a área que você permeia, todo conhecimento que você tem, você sabe que o avião voa, mas você não entende como. Concorda comigo? Você sabe, mas você não entende. Não, eu sei que o homem foi à lua, mas você entende? Você sabe que o seu celular está falando com a pessoa lá em Araripina. E por falar nisso, um abraço aqui dos irmãos de Araripina para cada um de vocês. Recebi algumas mensagens perguntando quando que eu volto. Está tudo certo. Então, você sabe que vai falar com a pessoa lá, mas você entende como? Saber é diferente de entender. Deus você não deve entender. Deus você deve crer. Se você tentar entender, você não vai conseguir. Conhece aquela canção? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Cresça em graça, creia em Deus, e depois vá conhecê-lo. Nós temos dentro de seminários nas igrejas uma matéria, disciplina chamada teologia sistemática. O que significa isso? A sistematização de doutrinas. Na Igreja Católica, são dos dogmas da igreja, que são as doutrinas principais sistematizadas para nós aprendermos. E lá, entre muitos ensinos, fala-se e tenta-se ensinar sobre a criação do homem, e logo você entende a eternidade de Deus. Você começa a compreender que Deus sabe de todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, não é nenhuma novidade o que eu vou dizer para você, que Deus sabia que você estaria aqui, que eu estaria aqui, e Deus sabe onde estaremos amanhã. Para Deus, o verbo não se conjuga nos tempos, mas sempre no presente. Ele sabe, Ele é, Ele está. Então Deus está no presente, Deus está no futuro. Dá para entender isso? Deus sabe do presente, Deus sabe do futuro, não saberá, Ele sabe, porque Ele conhece você. E por falar nisso, uma boa notícia para te dar: Deus já preparou a semana para você. Deus já sabe onde você vai caminhar essa semana. Deus já sabe o seu desafio dessa semana. Ele está na tua frente, aleluia, preparando o seu dia. Glorificado seja o Senhor, aleluia, glorificado seja o Senhor. Ele sabe. Então, dentro desse pensamento de que Deus sabe tudo, irmãos, é algo para nós assim, como é que eu posso tentar dizer, falta-me até palavra para dizer para vocês, algo que nós não conseguimos atingir, é imensurável. Eu, aluno da escola bíblica, pequenininho que era, professor falando sobre o conhecimento de Deus e sobre a onisciência do Senhor, no final da aula ele pergunta: vocês têm alguma coisa a fazer? Vocês têm algo a perguntar? Eu levantei minha mão, tenra e linda. Não é linda, irmãos? E perguntei para ele assim: eu tenho sim algo a questionar. Ele: o que é, Fernandinho? É o seguinte: se Deus sabia de tudo, Deus sabia não, Fernando, Ele sabe, tá bom. Por que Ele criou o homem sabendo que ele ia pecar? O professor olhou para mim, olhou para o teto, olhou para o quadro, olhou para a cadeira, olhou para tudo, falou
falou assim: próximo domingo, nós vamos sentar juntos para falar sobre isso. Eu saí de lá atribulado. Como é que pode um professor não saber isso? Cheguei em casa como um bom nordestino, atribulado, e falando: não, meu pai, o professor é muito fraco, ele não sabe. Irmãos, hoje eu entendo que ele me deu a melhor resposta: não saber falar. Algum tempo atrás eu estava conversando com uma irmã que perdeu um filho. A irmã, ela não chorava somente, ela gritou a noite inteira no velório do filho, falando e chorando e gritando. E dentro do meio dos gritos dela, da dor que ela externava, ela dizia: Deus, por que meu filho? E eu fiquei ouvindo aquilo até o ponto que ela me abraçou e perguntou para mim assim: pastor, me responda por quê? Eu não sabia, eu não sei. Foi um dia que eu entendi, irmãos, que Deus, nós não devemos entender, nós devemos crer. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua família. Ah, pastor, mas eu perdi, pastor, eu estou sofrendo. Creia em Deus, creia em Deus, faça igual Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, alguma coisa boa vai acontecer. Deus é poderoso, louvado seja o Senhor. Creia. Agora, por que nós, crentes, evitamos o crescimento espiritual? E agora vai doer, irmãos. Por algumas razões. Nós não queremos crescer espiritualmente, ou evitamos fazê-lo. Primeiro, porque queremos ser alimentados. Você, quando era criança, você não ia à geladeira pegar e preparar seu mingau, ia? Se alguém fazia isso, por favor, me fale depois para eu correr de você. Não tinha como. Apesar, e vem história, que eu estava no trabalho de oração e uma irmã deu um testemunho. A outra perguntou para ela assim: ô irmã, está aqui? Ah, estou para a glória de Deus, eu abandono tudo, abandono o filho. Aí a outra falou assim: mas irmã, seu filho é um quase recém-nascido, como é que pode? Como é que a senhora deixa lá? Como é que ele faz para se alimentar? Ah, a senhora não sabe de nada, né? Outra vez que eu fiz isso, irmãos, a bola de fogo foi lá em casa, fez mingau para o meu filho, a bola de fogo. Mas fora você que foi alimentado pela bola de fogo, eu acredito que ninguém, quando criança, se alimentava sozinho. O que você fazia para se alimentar? Chorava. Tu era bonito chorando, irmão? Eu tenho alguns traumas de criança. Toda vez quando eu passo em escola que tem data festiva, eu fico com raiva da direção da escola. Primavera, irmãos, eu me lembro quando botaram uma flor na minha cara. Fizeram isso com você não? Botaram uma flor, as pétalas assim, a minha carinha no meio. E eu falei: eu não quero botar isso não, professor. E a professora: mas você está lindo. E dia do índio, irmão? Não era uma prova aquilo? Vou até pular a Páscoa. Mas não era feio o negócio? Mas você chorava e a sua mãe te alimentava. Tem crente que não quer crescer espiritualmente porque não consegue se alimentar ainda. Só se alimenta nesse momento agora. Não consegue ler a Bíblia em casa. Não consegue ter um devocional em casa, nunca tem tempo. Não consegue refletir na palavra de Deus. Não consegue falar com Deus. Preferem ser alimentados. Mas em nome de Jesus Cristo, cresça. Em nome de Jesus, amadureça. Em nome de Jesus, busque alimento. Porque tem crente que é assim, né, irmão? Vai acabar aqui o culto, aí vai encontrar o pessoal na feira. E como é que foi o culto? Foi bom.
Quem pregou foi o pastor Fernando, é bênção. Qual a carta que ele leu? Acho que foi Pedro. Eu acho que foi Pedro. Na quarta-feira, como é que foi o culto domingo de manhã? Foi bênção. Não lembro o livro, só lembro quem pregou. Foi o pastor Fernando. Na sexta, e como é que foi o culto domingo? Teve culto? Querido, se alimente. Estamos vivendo uma época caótica da igreja na face da terra. Heresia sendo disseminada todos os dias. Busque a palavra de Deus. Ela é bússola, ela é luz para os nossos caminhos. Aprenda a palavra do Senhor. Segundo, nós evitamos crescer, irmãos, porque não queremos tomar decisões. Paulo, escrevendo uma carta aos crentes de uma região chamada Galácia, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1, preste bem atenção. Em todo tempo em que o herdeiro for menino, em nada difere do escravo, mesmo que seja senhor de tudo, vive debaixo de tutores e curadores. Ele é senhor de tudo, mas por ser menino não pode decidir nada. Tem crentes que não crescem espiritualmente porque não querem tomar decisões. E a sua vida precisa de decisões. Não, mas sabe como é que é, pastor? Ora por mim para Deus confirmar. O que, irmã? Confirmar, pastor, porque eu conheci o Espinhento lá no baile funk. Pastor, mas eu sinto, mesmo que está no baile funk, eu senti algo de Deus ali. Pastor, confirma para mim. É muito fácil viver assim, baseado na decisão dos outros. Não, eu vou lá na igreja X, ou ir, por favor, desculpe aqui o exemplo, porque lá vai me dar algo que eu vou levar para minha casa, e eu vou botar lá na minha casa, na estante da minha casa, o que eu vou levar na igreja, e o meu casamento vai ser bom. Não seria melhor você ser uma melhor esposa, um melhor marido, do que levar coisas para sua casa? A decisão é sua. Está na hora de você levantar a sua cabeça e falar, não, eu sou adulto. Pare com essa história de falar assim, não, eu vou sair daqui porque o diácono falou isso, porque o coral não cantou, eu vou sair daqui porque a oferta não passou. Seja adulto e fale, eu vou sair porque quero. Então, pessoas que não conseguem se decidir porque não querem crescer. Fica triste não, irmãos. Como diz Jesus, não tem coisa que não possa piorar. Uma vez ele curou um moço, depois você lê na Bíblia, nem dá pista não, o moço era atribulado mesmo, estava demoniado de vez, fazia tudo. Aí Jesus falou assim, olha, não peque não, para que não venha coisa pior. Eu falei, meu Deus, tem como? Nós às vezes, irmãos, queremos evitar o crescimento, e agora vem a parte filosófica da minha mensagem, porque nós não queremos sair da nossa zona de segurança. E deixa eu dizer para você aqui uma frase filosófica, essa aí que você, nem Platão, nem Sócrates, nem Friedrich Nietzsche, nem outro que você imaginar falou. Arriscar é arriscado. Olha aí. Você pode repetir isso? Arriscar, mas necessário. Tem gente que não quer amadurecer porque não quer sair da sua zona de segurança. Querem crescer espiritualmente, ministerialmente, mas não tem coragem de arriscar. Não tem coragem de tomar uma decisão, não tem coragem de falar assim, não, eu vou crescer mais, eu vou evoluir mais, eu tenho que melhorar. Não, sabe por quê? Está bom assim, assim eu estou protegido. Querido, servir a Deus é ótimo, mas dá um frio na barriga tremendo. Mas arriscar é necessário. E eu continuo dizendo para você, baseado aqui no apóstolo Pedro, que nós temos alguma necessidade para crescermos. Primeira necessidade é amadurecermos, porque não tem coisa mais chata do que crente menino tem? Tem não, irmão, tem não. Você carrega, porque tem crente, irmão, desculpe aqui, que não precisa de pastor.
Ele precisa de uma babá. Tem que ficar, ai meu Deus, vem para cá, vem, volta, estou triste, vamos embora, meu Deus. Deixe de ser criança, meu irmão, seja adulto, o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. Você está parado aí no tempo porque quer, está no tempo de você crescer, de ser adulto, de entender a presença de Deus, de saber ouvir o não, de saber ouvir uma correção. Tudo machuca, né? Como diz a Alda Compadecida, o couro está muito liso, tudo que você toca, tudo que toca em você dói. Porque não pode? Irmãos, amadureça, seja crente. Fale mesmo, Deus, eu não entendo não, mas eu creio, Deus. Para com essa história, eu vou sair da igreja porque aconteceu isso comigo, eu vou sair da igreja porque meu carro furou o pneu, eu vou sair da igreja porque estou com dor de cabeça. Seja homem, seja crente, amadureça. Deus não tem negócio com covardes, Deus não tem negócio com meninos. Se era pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Creia. E agora vem outra coisa importante, quando nós crescemos espiritualmente e temos essa necessidade, sabe por quê? Porque quando crescemos, encontramos o nosso lugar no reino de Deus. Você já deve ter lido por diversas vezes a criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e até o finalzinho do 3. Quando Deus cria as coisas, separa as coisas, cria o homem e tal. Pergunto para você, outro dia eu ouvi um pastor falar sobre isso. Quem Deus criou primeiro, o homem ou o jardim? O que você acha? Vou cantar um corinho para te inspirar. Aleluia, aleluia. Quem ele criou primeiro, o jardim ou o homem? O jardim. Depois ele criou o homem. E dizia o pastor, o seu lugar foi preparado antes de você nascer. O seu lugar está preparado para Deus te colocar. Mas por que não colocou ainda? Porque você não é maduro. E quando nós nos achamos no nosso lugar, irmãos, é a melhor coisa que tem. Por isso tem muitos adolescentes, muitos moços que vão fazer faculdade por uma influência paterna, por uma influência financeira, e quando começa o curso, no meio do curso lá, eles se perdem e vão para outra. Por quê? Porque estão no lugar errado. Mas quando nos achamos, quando encontramos o nosso lugar, nós nos sentimos felizes. Seja qual for o lugar, é o lugar que Deus preparou para nós. Está dando para você compreender? Agora, sabe o que a maturidade faz? A maturidade nos leva ao nosso lugar e não nos deixa sair de lá. E sabe qual a única forma de eu sair do lugar que Deus preparou para mim? Está escrito lá em Gênesis também. Quando a serpente fala para a mulher assim, você não vai morrer não, você vai ser como Deus. Você sabe o que me faz sair do lugar que Deus preparou para mim? Querer ser Deus. Se eu um dia me entender, ou pensar que eu sou maior que Deus, ou que eu sou Deus, Deus tira do lugar que Ele preparou. Mas a maturidade me faz acreditar que eu não sou nada, que o Senhor é tudo. A maturidade me faz acreditar que por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória, pois a Ele, eternamente, entre outros versículos. Você quer encontrar o seu lugar? Eu vou convidar você agora para ficar de pé, vou falar o último toque com você de pé. Por favor, fique de pé comigo. A necessidade de crescermos espiritualmente, ter estabilidade. É uma coisa muito comentada hoje em dia, né? Falta de estabilidade emocional. Aí você pode estar pensando assim, mas pastor, falar de estabilidade emocional para o senhor é fácil. Sim, é bem fácil. Por que é fácil?
porque eu vivi momentos adversos na minha emoção. Momentos de total desestabilidade emocional. Existe também na nossa vida espiritual desestabilidade. Já aconteceu com você, de você estar num culto, jogando fogo pela boca, e no dia seguinte você está lá embaixo? Já aconteceu? Já aconteceu de você estar na igreja e, como diz uma certa menina, muito tempo atrás, Deus falou comigo molinho, e no outro dia você não consegue ouvir Deus nem a grito? Já aconteceu com você, de você orar por alguém e falar, Jesus cura, e Jesus curar, e passar um tempo você adoecer e não ser curado? Falta de estabilidade espiritual. Quem não tem estabilidade espiritual, irmãos, ele não consegue passar nas adversidades, porque ele só consegue sobreviver na bonança. Ele só consegue ver Deus na bênção. Ele só consegue ver Deus no cumprimento da dita promessa. Mas quando ele está na dor, quando ele está sendo provado, quando ele está sozinho, quando ele está sem os abraços dos amigos, quando ele se sente assim jogado e ele não tem estabilidade, ele começa a falar igual a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas quem tem estabilidade espiritual fala igual a Jó. Você está falando como a louca mulher, porque Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento. É necessário crescer para viver os dias maus. É necessário amadurecer para conseguir compreender, irmãos, que nem tudo na vida do crente é assim. É necessário amadurecermos para compreender que crente sofre, que crente chora, que crente perde, que crente banha sem lágrimas, sem resposta muitas vezes. Mas quando estamos na nossa maturidade espiritual, nós não vivemos do que vemos, mas vivemos do que cremos. Nós conseguimos falar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pelo amanhecer. Creia, não seja um menino na fé, creia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Se você está chorando, creia. Se você perdeu, creia. Se te abandonaram, creia. Se você se sente isolado, creia. Como, pastor? Deus está contigo. Deus está com você. Sabe qual é a maior oração feita por um crente? Uma lágrima derramada. Ah, irmão, aí não tem inferno que segure, aí não tem demônio que impeça, quando a lágrima do crente cai no chão, aleluia. Deus entende nos altos céus, Deus ouviu a tua oração. Creia, creia, cresça na graça e no conhecimento. Seria até desnecessário falar, mas em nosso meio tem pessoas aqui que estão vivendo esse momento adverso. Um momento onde acredita que abandonar a fé é o melhor caminho. Quem sabe você entrou aqui hoje, ou quem sabe me acompanha pela internet e está dizendo, ah Deus, eu já tentei de tudo, já fiz tudo e nada melhora. Eu quero dizer para você, cresça na graça, cresça na fé nessa manhã. E se tem alguém aqui precisando de um socorro, com liberdade, eu queria convidar você, eu quero orar por você, eu quero orar com você, na verdade, para que o Senhor faça uma obra no seu coração, assim como fez no meu coração, quando Ele disse para mim assim, Fernando, eu nunca te deixei, meu filho, eu nunca te abandonei.
Você às vezes foi meio teimoso, foi meio pirracento, mas eu sempre estive contigo. Deus está aqui nessa manhã, aleluia. Eu quero orar com você. Se tem alguém, vem aqui à frente, eu quero orar com você, para Deus guardar o seu coração. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, dá-nos entendimento, Senhor. Eu não entendo, Senhor, os teus caminhos, Senhor. Eu não compreendo os teus desígnios, Senhor. Eu não compreendo as tuas estradas, Senhor, mas eu creio em Ti. Oh, Jesus. Ah, Senhor, nós não sabemos, Senhor, mas Tu sabes de todas as coisas. Oh, Jesus. Seja louvado o Teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Comece a falar com Deus agora. Fale, Senhor. Muitas vezes eu temo, Senhor. Fale com Ele agora, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, eu me sinto fraco. Muitas vezes eu me sinto desanimado, Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua graça. Dá-nos, Senhor, a Tua presença. Oh, Jesus. Vamos orar. Você que ficou no seu lugar, levante as suas mãos, por favor. Querido Jesus, em Teu nome, Senhor, eu apresento meus irmãos, os Teus filhos, que estão passando por esse momento, Senhor, de incerteza, de dor. Ah, Jesus, eu Te peço, Senhor, assim como o Senhor tem guardado o meu coração, eu Te peço, guarda o coração deles, Senhor, por favor, faça isso. Por favor, Jesus, por favor. Segura na mão agora da minha irmã, Jesus, que veio aqui à frente dizendo: Senhor, me ajuda. Eu oro, Senhor, por ela. Senhor, é tão difícil para nós compreendermos a dor. É tão difícil para nós, Senhor. Mas Tu és aquele, Jesus, que sabe todas as coisas. Aleluia, aleluia. Tu és aquele que entende, Senhor, o sentimento profundo da nossa alma. Tu és aquele que compreende, Senhor. Ah, Senhor, faz, ó Deus, o impossível na vida dos meus irmãos. Dando graça aos Teus filhos. Alegria do Teu Espírito Santo. Renovação, ó Deus da fé, Jesus. Coragem para prosseguir. Coragem para vencer. Tome em Tuas mãos, Senhor, meus irmãos, e glorifica o Teu santo nome. Nós entregamos a Ti as nossas fraquezas, nós entregamos a Ti as nossas incertezas, e declaramos, Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, e a Ti tributamos, Senhor, toda a glória, toda a adoração e todo louvor. Que o mundo escute, que o diabo escute, que o nosso joelho seu se dobrará perante o Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Glorifica o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode voltar ao seu lugar. Deus abençoe.